E eu quero, junto com você nessa noite, agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Então, eu quero convidar os irmãos que estão aqui, nossos irmãos que estão em seus lares, façamos uma oração ao Senhor de gratidão por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Pai de amor, nós queremos te agradecer por essa noite, ó Deus, por tudo que o Senhor Deus realizou por nós nesse dia, Pai. Tantos livramentos que o Senhor nos concedeu, ó Deus, vitórias que o Senhor nos concedeu, ó Deus, como tem sido bom, Senhor Deus, saber que temos um Deus presente na nossa vida, que cuida-nos como filhos. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Pedimos que o Senhor continue, Senhor Deus, a trabalhar, Senhor Deus, em nossos corações, para que, ó Deus, possamos ser gratos ao Senhor, ó Deus, para que, ó Deus, sejamos, Senhor Deus, sinceros ao Senhor, Deus, buscando o Senhor com toda a nossa força, Pai, com tudo aquilo que nós temos. Ó Deus, continue, Senhor Deus, a sua boa obra nas nossas vidas, por favor. Que nessa noite possamos, Senhor Deus, meditar na sua palavra, que ela fale ao nosso coração, que ela traga, Senhor Deus, não somente conhecimento, Senhor Deus, mas que ela faça transformação, Senhor Deus, na nossa vida. Como nós precisamos do Senhor. Não nos deixe aceitarmos, Senhor Deus, sermos, ó Deus, meros pecadores, Pai. Ó Deus, distantes, Senhor Deus, de obedecermos o Senhor. Ajuda-nos, favorece-nos, Senhor Deus, para que possamos ir aos seus pés, Pai, buscando, ó Deus, com toda a força, Pai, ó Deus, transformação para a nossa vida. Seja, Senhor Deus, o nosso diferencial, porque de nós mesmos não conseguiremos, Senhor Deus, vencer todas essas dificuldades. Continua conosco. Essa é a nossa humilde oração, em o nome de Jesus. Amém. Querido e amado irmão, nessa noite, né, nós estamos no mês da família ainda, e nessa noite nós estaremos, mais uma vez, meditando no tema sobre família. E eu gostaria de meditar junto com você, nessa noite, o tema interação familiar. E eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia lá em Provérbios, capítulo de número 16, no versículo de número 24. Provérbios 16, 24. Nosso tema será interação familiar. Amém? Acompanhe comigo, Provérbios 16, 24. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Vou ler novamente. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. É interessante olhar para o livro de Provérbios, onde nós encontramos inúmeros pensamentos ou reflexões de homens sábios que estiveram observando alguma coisa no cotidiano da vida. E ali tiraram vários proveitos para a nossa vida, aplicações para a nossa vida. E esse texto é um texto que a gente pode tirar muitas aplicações para a nossa vida. Um texto que fala sobre palavras agradáveis. Fala também sobre que essas palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Tem tudo a ver, amados, com o que nós estaremos nessa noite refletindo sobre esse tema, interação familiar. Porque palavras agradáveis ou a comunicação agradável é aquela que traz cura para a nossa alma, traz cura para o nosso corpo, traz alegria para que a gente possa viver momentos maravilhosos. Mas palavras que são como palavras torpes ou palavras fora de uma lógica agradável, elas trazem tristeza, desânimo e elas podem até matar. Então, interação familiar. O que seria esse pensamento, interação familiar? Amados, tem tudo a ver com como a gente se relaciona na nossa família. Interação
a gente interage muito nos meios das mídias sociais, nós interagimos no nosso meio profissional, nós interagimos no nosso meio social, né, com os nossos vizinhos. Existe uma interação, uma comunicação. Como a gente traz essa comunicação é a grande chave. E é o que a gente vai refletir nessa noite, mas no âmbito da família. Como nós temos interagido na nossa família? A boa comunicação, amados, sempre será um fator essencial para o êxito da convivência familiar. Você já parou para pensar que você já se deparou com algumas pessoas que têm dificuldade de comunicação ou a sua comunicação, seu jeito de se comunicar é algo desagradável? E no lugar de trazer, às vezes, paz, alegria no meio, e você só vê, às vezes, confusão. Então, como a gente tem interagido? Se a boa comunicação é um fator essencial para o êxito na convivência familiar, nós precisamos analisar como tem sido a nossa comunicação, como nós temos interagido no meio da nossa família. Porque palavras, amados, tanto podem edificar e fortalecer, como também podem destruir um relacionamento conjugal, um relacionamento entre pais e filhos e pais. Então, como a gente tem interagido, como a gente tem comunicado, isso vai fazer toda a diferença para que a gente possa viver a harmonia no lar. A boa comunicação, amados, sempre precisa ser aberta e democrática na nossa família. Filhos com os pais precisam ter a liberdade de se expressarem. Assim como os pais também, por si só, precisam se sentir tranquilos para poder falar com seus filhos, em todas as coisas. Eu lembro que, ainda jovem, e muitos dos irmãos que talvez tenham a minha idade ou talvez mais experientes do que eu, sabem que existiam alguns tabus para serem falados no nosso meio. Os pais ficavam meio com medo de falar com alguns assuntos. Hoje em dia, isso precisa ser extinto. Precisa haver uma comunicação aberta. Assim também, as esposas, né, os cônjuges, precisam ter uma abertura para poder falar daquilo que gostam e o que não gostam. Aquilo que traz alguma inquietação, como aquilo que traz alguma alegria. Então, e precisa ser democrático. A gente precisa ter voz para poder falar no meio da nossa família. Às vezes, os nossos filhos acabam tendo dificuldade nessa parte, porque geralmente nós, como pais, né, temos o pensamento de dizer, olha, você precisa fazer o que eu estou falando. Mas a grande realidade é que nós precisamos dar voz também aos nossos filhos para colocarem para fora aquilo que eles sentem, aquilo que eles estão querendo expressar, a sua comunicação. Eles precisam interagir com seus pais. Então, a boa comunicação deve ser aberta e democrática. Nessa interação familiar, a comunicação também precisa superar, amados, a superficialidade, a imaturidade e as dificuldades. Nós precisamos transmitir, né, na nossa comunicação, algo que realmente traga valores, que possam trazer a edificação, o crescimento, assuntos que realmente precisam ser abordados para que haja maturidade, tanto dos casais, como também na criação dos filhos. Nós precisamos sempre estar avaliando. Eu conheço casais que, na sua interação, né, na sua comunicação, eles são muito abertos e acabam conversando coisas que você poderia talvez ficar meio atemorizado, né? Se você partir, como que vai ser? Olha só, faça assim, faça assado. Pessoas que têm uma abertura para poder conversar dentro do casamento, coisas que, se um deles pudesse partir, como seria o desenvolvimento do relacionamento dessa pessoa com uma outra pessoa? Então, nós precisamos
superar, amados, a nossa imaturidade. Às vezes nós temos temores de falar algumas coisas e nós precisamos abrir o coração para falar, mas para criar esse clima, para criar essa atmosfera, nós precisamos, na nossa comunicação, que ela seja aberta, democrática, e a gente precisa respeitar a comunicação, o que está sendo falado. Por isso eu quero, pensando nesse tema da interação familiar, eu quero ver com vocês 4 atitudes que são essenciais para uma boa comunicação. Eu quero meditar com você nessa noite sobre essas 4 atitudes essenciais. A primeira atitude que eu quero destacar aqui sobre uma comunicação, né, nós acabamos de ler que palavras agradáveis são como um favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo, né? Ou palavras que trazem crescimento, trazem edificação, trazem cura, né? Saúde para o meio. Então, dentro desse pensamento, a primeira atitude essencial para uma boa comunicação é falar somente após ouvir e compreender. Como seria isso? É interessante pensar que nós recebemos de Deus 2 ouvidos e uma boca, para que a gente possa ouvir mais e falar talvez menos, ou falar de forma sábia. Abra sua Bíblia aí em Provérbios, capítulo de número 15, versículo de número 23. Provérbios, capítulo 15, versículo de número 23. Diz assim: o homem se alegra em dar respostas adequadas, e a palavra, a seu tempo, quão boa é. Na tradução da Bíblia Viva, esse mesmo texto fica assim: a resposta apropriada é motivo de alegria. Como é boa a palavra certa na hora certa. Como é bom, amados, quando a gente para poder ouvir e depois argumentar. Porque quando a gente para poder ouvir, esse momento da gente parar para ouvir, a gente começa a querer compreender qual é a mensagem que está sendo falada. Porque quando eu estou, disposto a ouvir, eu estou disposto a compreender. Mas quando eu não estou disposto a ouvir, rapidamente eu vou trazer um argumento e não vou deixar nem a pessoa falar o restante da frase, já trazendo uma resposta daquilo que eu acho. Então, a resposta apropriada é motivo de alegria, como é boa a palavra certa na hora certa. Então, nós precisamos entender isso, que precisamos ouvir, compreender, para depois falar. Quando não ouvimos e não esforçamos em compreender, injustiças podem ser cometidas. Fazendo uma reflexão sobre isso, e eu tenho certeza que muitos de vocês também vão fazer e vão chegar à mesma questão, quantas vezes nós fomos injustos com os nossos filhos? Quantas vezes fomos injustos com o nosso cônjuge? Quantas vezes fomos injustos com os nos amigos de trabalho e assim vai? Porque muitas das vezes nós nos apressamos em falar antes de nos esforçarmos de ouvir e compreender o que está sendo falado. Nós precisamos estar disponíveis em ouvir e compreender. Abra sua Bíblia aí em Tiago, capítulo de número 1. Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 19.
Tiago 1,19. Aqui. Diz assim: sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Olha o que o texto diz. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Ou seja, nós precisamos ouvir e ser tardio em falar, porque a gente pode produzir na nossa fala, na nossa inquietação, ou no assunto que talvez possa ser um assunto meio picante, né, quente, e a gente acabar produzindo a ira. A ira não é fruto do Espírito, mas é fruto da carne. Por isso que ele diz aqui no versículo de número 20, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então nós precisamos, como atitude essencial para uma boa comunicação, falar somente após ouvir e compreender. Olha um outro texto que nos traz também essa reflexão. Voltamos lá para Provérbios, capítulo de número 18, versículo de número 13. Provérbios 18, 13. Diz assim: responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Meus irmãos, essa é a demonstração apenas de uma pessoa que foi apressada em falar e acabou se mostrando uma pessoa tola e talvez já está passando vergonha. Quantas vezes nós acabamos tomando essa atitude de sermos apressados no falar e ficamos com a cara no chão, ou envergonhados, porque a gente acabou tomando uma atitude apressada no falar. Com certeza a gente já passou por essas situações. A gente ouviu alguma coisa assim e já pegou e falou algo. E a pessoa, não era nada disso. E você, não, pô, desculpa, eu pensei que era isso. Você foi apressado e acabou se sentindo envergonhado. Esse cuidado de falar só depois que a gente ouvir e compreender, já é meio caminho andado para que nós possamos superar alguns problemas na nossa comunicação familiar. Quando a esposa vier contar alguma coisa, você pare para ouvir. Não é isso, meu amor? Pare para ouvir. Está dando um joinha. Pare para ouvir, para você poder compreender o que está sendo falado. Eu conheço alguém que nessa semana mesmo passou uma situação adversa, porque quando alguém estava falando com ele sobre um assunto, essa pessoa, automaticamente, quando ela ouviu algo, ela, já falou. E ao falar, foi retrucada por outra pessoa dizendo, olha, você desculpa, mas você não está ciente do que está sendo falado. Foi isso, e ela chegou e se sentiu meio envergonhada, porque ela falou algo indevido no momento errado. Se ela tivesse, talvez, ouvido toda a argumentação da pessoa, ouvido outras pessoas também que estavam naquela situação, ela não iria falar algo errado no momento errado. Então, primeira atitude essencial para uma boa comunicação no lar é falar somente após ouvir e compreender. Então, essa é uma atitude que traz proventos para a nossa vida. Às vezes a gente está no nosso lar e a gente vive algumas dificuldades
E a gente já começa a colocar culpa em um monte de coisa. E até, às vezes, o próprio diabo recebe a culpa. A culpa é do diabo, por isso que a gente está assim. E, na verdade, muitas das vezes, somos nós que somos maus comunicadores no lar. Nós não sabemos nos comunicar, ou, às vezes, não sabemos receber, não somos bons receptores da mensagem ou da comunicação. E a gente precisa estar atento para isso, porque a palavra do Senhor nos dá várias ordenanças. E se a gente seguisse as ordenanças da palavra do Senhor, estaríamos com a comunicação boa no lar e assim a harmonia muito boa. Eu acho interessante quando eu reflito lá no Sermão do Monte, que logo após finalizar o sermão, Jesus traz uma parábola ou uma reflexão, falando sobre dois construtores, dizendo assim, se vocês ouviram e colocarem em prática o que eu estou ensinando para vocês, vocês serão semelhantes ao bom construtor, que construiu a sua casa na rocha, e vieram os intempéries da natureza, ventos, inundação, chuvas, e a casa ficou ali segura. Mas, se você for um mau construtor, ou seja, você ouviu, mas não praticou ou não pratica, você vai ser semelhante a esse mau construtor, que construiu a casa em lugar inapropriado. E vieram os intempéries da natureza e ela veio a ruir. Muitos dos nossos relacionamentos familiares, seja conjugais, ou seja com pais e filhos, são frutos da má comunicação. Ou o transmissor ou o receptor tiveram alguma dificuldade para poder entender a comunicação. Segunda atitude essencial para uma comunicação na nossa família é falar sempre de forma respeitosa e com ternura. Como é bom, amados. O texto que nós lemos nessa noite, de 16:24, diz: palavras agradáveis são como favo de mel. Gente, como mel é doce, como é bom. Eu gosto de coisa doce. Por isso que eu passo aperto. Estou fora de forma, diabético, por causa do doce, porque é coisa boa, açúcar, doce, mel, a gente está falando aqui sobre mel, algo doce para a alma, traz satisfação e também traz cura para o nosso corpo. Palavras boas nos fazem se sentir fortes, saudáveis, e palavras ruins acabam devastando, amados, a nossa vida. Então, segundo, falar sempre de forma respeitosa e com ternura. Provérbios capítulo 15, versículo de número 1, diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Você já presenciou alguma discussão que você viu que quando os dois acabaram acalorando a discussão e houve uma situação muito ruim? Mas talvez você tenha visto também quando a discussão estava ruim e um deles tomou a iniciativa de ser brando, de falar palavras que pudessem trazer novamente ao nível da comunicação, da conversa. Eu já presenciei pessoas conversando, daqui a pouco estavam gritando uma com as outras, e você já não entendia mais nada. Mas já presenciei também que uma pessoa começou a gritar com a outra e ela não elevou a voz, manteve o nível da boa comunicação e quem estava com volume alto abaixou e elas conseguiram se entender. Então, falar sempre de forma respeitosa e com ternura. Na comunicação familiar, não se pode perder o respeito mútuo, amados. Já diz aí que quando um não quer, dois não brigam, não é isso? A gente precisa saber o momento que, olha, espera aí, no Casados para Sempre, a gente sempre fala que, dependendo da situação, o casal precisa pedir tempo. Espera aí,
Vamos dar um tempo, vamos orar, acalmar os nossos corações para que a gente possa conversar de forma saudável. Você já se deparou, né, você que é pai, você já se deparou em situações que o seu filho na rua fez alguma pirraça que te deixou tão envergonhado, ou chateado, ou irado, e você disse: Deus, me segura, me ajuda. Porque se eu for transmitir a comunicação que está agora, né, rasgando aqui o meu coração, o negócio não vai ficar bom. Aí você deixa para... Aí você fala aquela frase assim, ó, em casa a gente conversa. E quando chega em casa, o seu coração já está mais em paz. Eu acho, né? Está mais em paz e você vai chegar e vai conversar de forma mais sadia. Então, falar sempre de forma respeitosa e com ternura, porque a gente não pode perder o respeito mútuo. O mesmo jeito que eu quero ser respeitado, eu preciso respeitar quem está junto comigo, né? Seja o meu cônjuge, seja os meus filhos, né? Seja os pais, seja os avós, quem for. Nós queremos respeito, então nós precisamos respeitar também os outros. E respeitar, amados, é saber que quando a gente não tem algo bom para falar, para comunicar, a gente é melhor de ficar calado. Não adianta você trazer indiretas, porque você vai estar machucando, alfinetadas, ser ríspido nas suas palavras. Você precisa falar com educação. Como é bom quando a gente se depara com alguém que, na sua comunicação, ele é educado para falar. Como é bom! Agora, quando você pega uma pessoa que não tem nenhum respeito, a pessoa ela é grossa realmente, você fica assim, puxa vida, eu não quero nem ela perto de mim. Eu vejo isso pelo meu trabalho. Às vezes a gente vê cliente chegando lá e o cliente é tão amável, é tão bom quando aquela pessoa chega, né? Já, bom dia, como é que você está? Mas tem clientes que chegam lá e eu vejo às vezes meus colegas assim, meu Deus do céu, está chegando aí. Ai, Jesus. Porque a gente sabe que aquelas pessoas não têm uma comunicação muito boa. E a mesma coisa no lar. Quando a gente tem... quando o cônjuge, né, seja o marido ou a esposa, tem uma comunicação respeitosa, cheio de ternura, o outro cônjuge acaba se derretendo todo. Leva o meu coração, toma, o meu coração é seu, você fica todo feliz, mas quando chega aquela pessoa que você sabe, né, um pai rigoroso, ou um esposo, ou uma esposa áspera, você já fica já com medo do que vai sair dali. Então, na nossa interação familiar, precisamos falar sempre de forma respeitosa e com ternura. Vamos abrir lá, Efésios, capítulo de número 4. Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 29. Efésios 4, 29, diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Amados, palavra torpe é a mesma que traz, né, a construção de torpedo. E a gente sabe o que o torpedo faz. Ele vem para trazer calmaria, ele vem para trazer bonança, ele vem para trazer alegria? Não, ele vem para trazer destruição. Ele vem para machucar. Paulo diz, olha, não saia da boca de vocês nenhuma palavra que machuque, que traga destruição, mas, e sim, né, ou mais, unicamente a que for boa para edificação, para construir um ambiente bom, uma comunicação saudável. E ele continua dizendo, conforme a necessidade.
Amados, como é bom saber que no momento, né, aquele que você está precisando de uma palavra de apoio, você vem com uma palavra de apoio. E o texto ainda continua: transmita graça aos que ouvem. Quando eu olho para esse texto e vejo assim, conforme a necessidade, uma palavra que edifica conforme a necessidade, que transmita graça aos que ouvem, eu lembro de uma situação que ocorreu de uma esposa, né? Ela acabou assim, sendo tentada e acabou gastando o que não devia. E ela ficou depois temerosa. E agora, como é que eu conto isso para o meu esposo? E agora, como é que eu falo isso para ele? A minha esposa já olhou ali e falou assim, se lembra disso. Como é que eu falo isso para ele? E ela veio procurar a gente. E a gente, você tem que falar com ele, porque é melhor você sair da sua boca e ele ouvir do que ele tomar o susto na hora que vier essa informação. E ela foi toda temerosa e falou com o esposo. E no lugar de sair uma palavra torpe, né, uma palavra que iria machucar, veio uma palavra que edificou o lar dele, que trouxe ou te transmitiu graça, uma palavra que trouxe harmonia para o lar. Ali aquele esposo perdoou e fez com que a comunicação entre esposa ou entre os cônjuges fosse aberta e democrática. Não tem nada que eu venha esconder de você. Está aqui, ó. Isso aconteceu. Claro que espero que isso nunca mais tenha acontecido. Creio que não, que até hoje esse casal está junto. Mas entenda que muitas questões geradoras de discussão precisam ser tratadas com bondade, compaixão e com perdão. O caso desse casal é algo, amados, que a gente tem como um exemplo, né? Uma situação grave, mas que foi tratada com bondade, compaixão e perdão. Respeito e ternura não podem faltar jamais na comunicação familiar. Eu preciso respeitar o meu cônjuge. Eu preciso respeitar os meus filhos. Eu preciso respeitar os meus pais. Eu preciso respeitar a minha família. A comunicação não pode ser, amados, como se fosse um trovão, né? Uma guerra. Não. Nós não fomos chamados para isso. A gente foi chamado para ser luz, não trevas. Então, a nossa comunicação tem que produzir luz. Terceira, amados, atitude essencial que nós podemos tirar para a nossa comunicação familiar é falar sempre a verdade. E a verdade com amor. A boa comunicação não se respalda simplesmente em boa argumentação, mas na verdade. Porque, amados, nas nossas discussões, ou nos assuntos que nós falamos, não é um debate para saber quem vai vencer. Quem vai ter a melhor argumentação. A gente não está diante de um júri que vai avaliar quem é o vencedor. A nossa comunicação não pode partir desse pressuposto. A gente precisa se comunicar. E ali não tem quem vai ganhar ou tem uma argumentação melhor, mas quem vai ser aquele que vai transmitir a mensagem e o receptor, recebendo essa mensagem, como ele vai agir. E a gente precisa agir sempre em verdade, mas com amor. Colossenses capítulo 3, versículo 9, tem uma palavra para a nossa vida. Ó, diz assim: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus efeitos. Colossenses 3, 9. Então, nós não somos chamados para mentir uns para os outros, né? Voltando ao exemplo daquela esposa, ela teve o desejo de, vou ficar omissa aqui, mas se ela talvez estivesse omissa, talvez a conversa com o seu marido não seria
como foi, tão graciosa. Então a gente não é chamado para mentir, para conversar com os nossos filhos, né? Quando a gente... Você já deve se deparado com uma situação assim, que você vai na cidade, aí teu filho fala assim, mãe, eu queria aquele negócio ali. Aí você fala assim, não, vamos ali, depois a gente volta aqui. Esses dias eu vi um vídeo que eu falei assim, a pessoa colocou assim, a vingança do filho. Né? A mãe junto com a filha, que bonita essa sandália. Não, mãe, vamos ali que depois a gente volta aqui. Ou seja, ela usando o mesmo artifício que a mãe utilizava. Nós não fomos chamados para mentir, amados. A gente foi chamado para falar a verdade. E às vezes é a dura verdade, é conversar com o filho e falar assim, olha, não tenho condição de te dar, mas vamos orar ao Senhor para que o Senhor possa um dia nos dar. Isso me faz lembrar uma situação maravilhosa na minha família, né? A respeito de um boneco, né, do Cocoricó, Julinho, né? E a gente ficou durante um período orando, falei, Senhor, nos abençoe. E aí interessante que a gente fazia a filha orar, e ela orou, né, durante um período, a gente comprou, e um belo dia ela passou lá, a criança ainda não viu, e ela pensou assim, poxa vida, comprar o Julinho. Aí no dia do aniversário dela, ou Natal, não me lembro, a gente botou ela para orar e colocou o Julinho assim na cama. Quando ela abriu o olho, viu, pulou na caixa do Julinho e ficou todo feliz, porque Deus havia ouvido a sua oração. Mas em nenhuma maneira a gente mentiu, dizendo assim, sumiu, tal. Não, mas ela continuou ali. E a gente, no momento, não tinha condições. Apareceu uma situação e a gente comprou. Então, nós precisamos falar a verdade para os nossos filhos, para o nosso cônjuge, seja quem for, amados. Não basta também, meus irmãos, falar apenas a verdade. Porque a gente pode se deparar assim, pastor, realmente, eu sou uma pessoa verdadeira. Eu, quando tenho que falar, eu falo mesmo. A verdade não significa que a gente não possa ser grosso, porque falar a verdade, às vezes, machuca. É por isso que a gente precisa falar a verdade sempre com amor. Não pense que ser sincero é ser grosso, é falar na lata. Você precisa saber se comunicar, porque senão você também não vai estar edificando, você vai estar, na verdade, destruindo ou machucando alguém. Efésios capítulo 4, versículos 15 e 16 diz assim, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Esse texto está falando, amados, sobre a igreja, que está inserida em Cristo, mas que essa verdade precisa ser comunicada em amor, ou seja, a comunicação na igreja, e assim como na família, precisa ser em amor. Para o quê? Para a edificação. Aqui na igreja a gente fala para que as pessoas possam ser edificadas, porque essa é o pensamento de Cristo. O corpo os membros recebem dons e talentos para a edificação do corpo. Na família a mesma coisa. Nós recebemos do Senhor armamento para que a gente lute pela nossa família, para a edificação. Na verdade, vamos usar uma outra argumentação. Nós recebemos ferramentas para que na nossa família possamos construir um lar saudável. Isso não significa que a gente não vai viver dificuldades. Não significa que a gente não vai ter momentos de discussão, mas que a gente precisa sempre lembrar da palavra. O que a palavra diz? Opa, então eu me submeto à palavra e, se for necessário, eu peço perdão e vou mudar a minha maneira de se comunicar, de ser. Então, o amor na casa do Senhor e dentro da própria família precisa ser algo manifesto. Constantemente na nossa comunicação, nas nossas ações, em tudo. O amor é um ingrediente
que jamais pode faltar na comunicação familiar. Não tem como faltar isso, né? Vai faltar o sazon, mas não falta o amor. O amor precisa estar dentro da nossa casa, né? Os nossos filhos precisam ver a manifestação do amor, né? Porque é muito fácil sermos crentes aqui na igreja, sermos talvez crentes no nosso trabalho, mas aonde que vai ser a prova real é dentro do nosso lar. É onde os nossos filhos vão ver, né, quem nós somos realmente, é onde a nossa esposa ou o nosso cônjuge vai ver quem nós somos realmente. A comunicação saudável precisa começar dentro do nosso lar e assim se manifestar no restante das áreas que nós estamos inseridos, seja no trabalho, seja na igreja, seja na sociedade, aonde quer nós sejamos manifestando o amor. Se a gente não consegue, aí a gente precisa ir para o Senhor e buscar: Deus, eu preciso melhorar a minha comunicação, o meu jeito de agir. A gente precisa fazer uma avaliação. Quarto e último, amados, para que a gente possa fechar, né, sobre algo essencial para a nossa comunicação. E agora é algo que não é somente no falar na família, mas é algo que a gente precisa compreender para que também não entre em algumas armadilhas, que é: conflitos familiares devem ser resolvidos em família. Esse aqui tem sido um grande desafio nos nossos tempos atuais. Resolver os nossos conflitos dentro do nosso próprio lar. Por que eu digo isso? Porque a gente acaba vendo, amados, através das mídias sociais, né, onde muitas das vezes nós estamos lavando a roupa suja lá, para que todo mundo possa visualizar o que está acontecendo. E nós precisamos estar atentos que os nossos conflitos familiares precisam ser resolvidos dentro da própria família. Se a gente não consegue se comunicar dentro da própria família, nós temos alguma coisa que não está funcionando. Ou é o transmissor, ou é o receptor. Ou seja, ou é quem está falando, ou quem está ouvindo. E vice-versa. Então, os problemas precisam serem resolvidos dentro da família o quanto antes. Às vezes a gente pensa em esperar, né, para poder resolver. E a gente ouviu, né, semana passada, que às vezes, né, a gente pensa assim: o tempo vai resolver. Nem sempre. E a gente viu na pessoa do rei Davi que ele deu tempo para tentar resolver as coisas e acabou não resolvendo, e cada vez mais ia piorando a situação familiar dele. Então, nós precisamos resolver os nossos conflitos. Às vezes, a gente tem uma discussão, né, com o cônjuge. Quando eu falo discussão, não estou dizendo que a gente está saindo na mão, no UFC, não, amados. Porque a gente, às vezes, discorda um dos outros. Não é assim? Né? E a gente precisa... Às vezes, a gente fica chateado porque discordou, né, ou uma situação que não gostou. E a gente, às vezes, fala assim: amanhã eu resolvo. E vou ser sério, eu tenho uma dificuldade muito grande. Não tem não, né? De desligar. Vou dormir, mas a minha esposa fala assim: não, a gente tem que conversar. E a gente vai conversar, meu. Vamos conversar, tem que resolver. E isso é realmente algo correto. Porque quanto antes resolvermos as nossas dificuldades, nós estaremos ali resguardando o nosso relacionamento. A nossa comunicação estava ativa. Então, não tem nada que possa trazer algo de empecilho. Então, nós precisamos resolver o quanto antes. Colossenses capítulo 3, versículos 15. Colossenses 3, 15, diz assim, ó: seja a paz de Cristo o árbitro entre vosso coração, o qual também fostes chamados em um só corpo. E sede agradecidos, habite ricamente em vós a palavra de Cristo,
Instruí-vos e aconselhai-vos mutualmente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Em tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não as tratai com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiqueis desanimados. Essa é uma orientação de Paulo para a família. Meus irmãos, conflitos familiares devem ser resolvidos dentro do lar. Paulo nos dá aqui uma declaração, ou um esclarecimento, na verdade, de como deve ser a nossa conduta. Olha só que coisa boa. Esposas, esposos, filhos, pais. E se você der continuidade, vai falar sobre servos. E versículo de número 23 diz assim, ó: tudo quando fizerdes, fazei de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Tudo, amados, é para a glória de Deus. A nossa boa comunicação é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Se a gente acha que Deus deseja que a gente viva os dissabores desse mundo, a gente está enganado. Porque as orientações da palavra do Senhor, que provém do Senhor, é para que a gente possa viver a harmonia, a alegria em todos os âmbitos da nossa vida. O grande problema é que, às vezes, nós fazemos como o construtor, o mau construtor. Nós edificamos de forma errada, dentro dos nossos achismos, dentro daquilo que é a nossa própria natureza. Eu sou assim, a síndrome de Gabriela. Nós precisamos entender, amados, que nós precisamos ser transformados pelo Senhor, para realmente entender qual a boa, perfeita e agradável vontade dEle. E a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor é que nós sejamos bons comunicadores dentro do nosso lar, para que a harmonia, para que a paz de Cristo, para que a alegria, para que o crescimento, fortalecimento da família seja, amados, comemorada. Qual é a conclusão que nós podemos tirar dessa reflexão? É que vale a pena o esforço. O esforço da gente analisar como está sendo a nossa comunicação e dizer: Deus, eu preciso que o Senhor me ajude, para que as minhas palavras sejam como o texto inicial, sejam como um favo de mel, seja algo que traga realmente alegria para a alma e também cura para o corpo. A gente precisa avaliar como a gente tem se comunicado. A gente, às vezes, está em crise com os nossos filhos, né, com a nossa esposa, e muitas das vezes nós somos os culpados, porque a gente está comunicando errado, ou está recebendo de forma errada. Há alguma coisa que na transmissão não está sendo boa, e a gente precisa melhorar. Amém? Então vamos lutar para que a nossa comunicação seja melhor. Avalie, faça uma avaliação. E, se necessário, pergunte. Pergunte para quem está perto de você: como você me avalia? Como é a minha comunicação com você? Como é o meu jeito com você? O que você quer que eu mude? O que você quer que eu desenvolva, né, e seja melhor nessa área? Fale. A comunicação precisa ser aberta. Eu me lembro de uma história que, depois de 50 anos de casado, um casal bem pobre,
um ponto que eles podiam comprar apenas um pão para poder se alimentar. Então, um comia a casca e o outro comia o miolo. No aniversário de 50 anos de casado, a esposa tomou a iniciativa, né? Falou assim, hoje eu vou falar para ele que eu não gosto de casca, mas eu gosto do miolo, porque ela sempre comia a casca. Depois de 50 anos, ela disse para o esposo, meu amor, deixa eu comer hoje um miolo, porque eu não gosto de casca de pão. E ele disse, meu amor, há 50 anos eu queria te falar que eu também não gosto de miolo, mas eu gosto de casca. Então, amados, às vezes a gente se priva de falar aquilo que, né, a gente não gosta porque a gente, na nossa comunicação, ela não é aberta e nem democrática. Ou seja, não é uma boa comunicação. E a gente pode melhorar, dizendo o que se passa na nossa mente, no nosso coração. Amém? Eu espero em Cristo Jesus que essa palavra tenha sido de edificação para o seu coração, seu entendimento, e que você coloque ela em prática, porque eu creio que você vai ter um tempo especial no Senhor fazendo isso. Feche os seus olhos e vamos estar orando, pedindo ao Senhor que nos ajude. Pai de amor, nós estamos diante, Senhor Deus, de uma realidade, que é a comunicação, Pai, onde nós, Pai, não só comunicamos na nossa família, mas em todos os momentos, através da fala, através dos gestos, ó Deus, em tudo, Pai, de imagens, tudo, nas nossas reações. Pai, por favor, nos ajude, porque sabemos que somos pecadores, e sem o Senhor não iremos, ó Deus, vencer as nossas limitações. Nós sabemos, Pai, que muitas delas, Senhor Deus, nós conhecemos, estão diante do Senhor, e precisamos da sua boa mão para poder, ó Deus, nos ajudar, Senhor Deus, nos abençoando, nos favorecendo, ó Deus, para que a nossa vida seja realmente transformada, Pai. E a gente possa, ó Deus, deixar diante do Senhor, Deus, tudo e qualquer coisa que possa, Senhor Deus, estar não trazendo glórias ao Senhor. Ajuda-nos. Precisamos do Senhor, para que a nossa família, Pai, possa desfrutar, Senhor Deus, de uma boa comunicação, de palavras, Senhor Deus, que realmente vão trazer, Senhor Deus, edificação, Pai. Não serão palavras, Senhor Deus, torpes, Senhor Deus, palavras que venham a machucar, Senhor Deus, ou tentar destruir, mas que sejam palavras, Senhor Deus, que abençoem. Ajuda-nos no trato, Pai, uns com os outros, Pai. A começar dentro da nossa família, a começar, Senhor Deus, nos nossos casamentos, ó Deus, com os nossos filhos, com os nossos pais. Por favor, meu Deus, ajuda-nos. E que isso se estenda, Senhor Deus, também dentro da igreja, Senhor Deus, se estenda, Senhor Deus, no nosso trabalho, aonde quer que estejamos, Pai. Que sejamos, Senhor Deus, pessoas abençoadoras, Pai. Que saia, Senhor Deus, dos nossos lábios, Senhor Deus, vida e não morte, Pai. Por favor, continua conosco, que o teu nome seja engrandecido, Pai. Que essa palavra, Senhor Deus, que refletimos nessa noite, Pai, possa ter trazido, Senhor Deus, conhecimento, Senhor Deus, e não somente isso, transformação, Senhor Deus, para vidas. Por favor, tudo para a glória e honra do teu nome. Essa é a nossa humilde oração, no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus em Cristo Jesus abençoe meus amados irmãos que estão aqui, né, os irmãos que estão assistindo aí, que todos tenham aí uma noite cheia da graça e da paz do Senhor. Amém? Um grande abraço.